O vídeo de hoje é sobre o fone de ouvido Galaxy Buds 3 Pro e nesse conteúdo nós vamos te mostrar testes reais de uso desse fone no dia a dia e na nossa rotina. Vamos te dizer se vale a pena comprar essa versão mesmo depois do lançamento do Buds 4 Pro e também vamos te dizer por que a gente fez o upgrade do Buds 2 Pro para esse modelinho aqui. Então tem muita informação nesse vídeo com relato e experiência de usuário. Como vocês sabem, eu sou um fã da Samsung e tenho um ecossistema da marca aqui na minha casa, incluindo uma lave seca, Smart TVs, smartphones, notebooks e, claro, os fones de ouvido. Há muitos anos eu utilizo o Buds 2 Pro, que é um fone sensacional e que tem muitos recursos interessantes. E nesse ano de 2026 eu resolvi fazer um upgrade para o Buds 3 Pro, mesmo sabendo que o Buds 4 Pro ia ser lançado. E essa pode ser a pergunta de você que está assistindo esse vídeo. Vale a pena fazer um upgrade de um fone de ouvido que é muito bom, como o 2 Pro, para o 3 Pro? Ou vale a pena eu que quero comprar um fone pela primeira vez ir para o Buds 3 Pro? Eu vou te responder essas perguntas começando pelo gancho do Buds 2 Pro. Como eu falei, ele é um fone sensacional que durante a sua vida útil comigo, ele ainda vai permanecer aqui dentro da minha residência para o uso aqui com o pessoal da minha família, é sim uma ótima escolha. Apesar dele não ser mais vendido ou ser vendido apenas de maneira recondicionada em alguns sites, você tem sim um fone muito bom. Só que sempre que a gente vai fazer um upgrade de equipamentos, seja smartphones ou smart TVs ou qualquer outro eletrodoméstico, a gente tem que partir de um ponto. Primeiro, se o seu equipamento está funcionando, se você precisa de outro equipamento, você tem que ter uma clara evolução. E aqueles recursos, aquela construção, aquele design, aquilo que serve para o seu dia a dia de uso, tem que ter uma validade para sua compra no custo-benefício. E foi aí que eu tive a clara percepção, depois de estar com o Buds 3 Pro em mãos e, obviamente, depois de muita pesquisa, que ele é sim uma clara evolução do Buds 2 Pro. A Samsung geralmente faz lançamentos onde pequenas melhorias são adicionadas, mas não é o que aconteceu nesse fone de ouvido. Como eu falei e reiterei e falo mais uma vez, o Buds 2 Pro é um ótimo fone, mas o Buds 3 Pro tem uma evolução muito clara. A curva de evolução com as melhorias e recursos que ele tem é sim um motivo de escolha e de troca. E também tem a questão do preço que entra dentro da balança do custo-benefício que a gente já cita por aqui há muito tempo no canal. Quando a Samsung lançou o Buds 3 Pro, não era viável comprar, porque o preço de lançamento era muito alto. A Samsung tem essa política de preços também em smartphones e também em smart TVs ou outros produtos da marca. Então o preço fica lá em cima e não vale a pena aquele upgrade. No momento que o preço vai baixando e estabilizando, principalmente ali depois de 3, 4 meses, 6 a 1 ano depois do lançamento, a gente tem um produto válido para compra e para upgrade. O Buds 3 Pro ele ganhou muitos recursos extras comparado ao seu irmão mais novo, Buds 3 Pro. Você está vendo aí nos takes o primeiro ponto, que é a questão do design e da construção do fone. A gente tem um produto que é considerado sim Pro. A gente viu o Buds 2 Pro e não tinha aquela sensação de produto premium. Esse é o primeiro ponto, mas talvez não é algo considerável, porque aqui a gente não está falando de qualidade sonora que a gente vai entrar agora. O Buds 3 Pro ganhou muitos recursos novos. Ganhou um novo tipo de sistema de cancelamento de ruído, que para mim é um dos melhores do mercado. Ganhou componentes físicos que fazem com que ele seja um fone de ouvido com uma qualidade sonora muito melhor. Ele ganhou um novo codec de 24 bits que faz com que a qualidade de áudio seja muito equilibrada e dentro da sua construção, dentro do seu design, ele se tornou um fone muito mais confortável de se usar. Ele saiu daquele tipo de fone estilo feijão que a gente tem no Buds 2 Pro para o fone de haste que a gente já está acostumado e obviamente a gente sabe da inspiração da Samsung, que é na rival Apple. Mas a gente não quer fazer comparação aqui com outras marcas, e sim Samsung versus Samsung. O que muda entre os dois?
Como eu te falei, usando o fone de ouvido aqui, testando, comparando no dia a dia, ele tem melhorias significativas. Ele ficou, como eu falei, muito mais confortável. A parte de fazer exercícios com ele ou sair ao ar livre com o fone de ouvido é muito melhor, e você vai ver no decorrer desse vídeo a minha explicação e um teste com exercícios físicos para assistir um filme ou uma série dentro do conforto sonoro, e não só em relação mesmo à ergonomia nos meus ouvidos, na minha própria orelha. É um fone que ganha disparadamente da versão anterior. Apesar do Buds 3 Pro ser muito elogiado sobre esses aspectos, ele teve melhorias significativas também dentro dessas especificações, e não só em questão de ergonomia e conforto. Ganhou um novo tipo de cancelamento de ruído, que é o ANC, muito mais robusto do que a versão anterior. Ele ganhou também um Bluetooth que é muito superior e mais estável do que o Buds 2 Pro, e recursos de inteligência artificial com Galaxy AI que estão presentes em outros equipamentos da linha, como Smart TVs e os próprios celulares. Obviamente, é chover no molhado falar das especificações e recursos de um fone como esse, mas o upgrade é muito válido, e sim, vale muito a pena você passar do Buds 2 Pro para o 3 Pro, principalmente por outro ponto, que é o preço. A gente já citou o que a Samsung é acostumada a fazer, e agora em março de 2026, principalmente com o lançamento do 4 Pro, que daqui a pouquinho a gente vai te mostrar em mais detalhes essa comparação, o preço está estabilizado em menos de R$ 1.300. Menos de R$ 1.300 é quase R$ 1.000 a menos do que a data de lançamento, e na faixa de R$ 600 a R$ 500 mais barato do que o Buds 4 Pro. E não há uma evolução significativa do 3 Pro para o 4 Pro. É isso que você tem que entender, e eu, como usuário, entendi. O salto de evolução, como eu já falei, do 2 Pro para o 3 Pro é muito maior do que o do 3 Pro para o 4 Pro, o que faz sim valer muito a pena você comprar hoje o 3 Pro. É um fone que ainda é vendido, não de maneira recondicionado, ele ainda está ativo dentro do site da Samsung e dentro dos principais e-commerces. E agora, nos próximos capítulos desse vídeo, eu vou te mostrar o uso diário com esse fone, na rotina, para trabalho, para exercícios, para escutar música, para ver filmes e séries, e te falar qual o meu feedback, o meu feeling sobre isso. Em relação a recursos e especificações, eu vou te deixar o link com o site da Samsung para você ver tudo de cabo a rabo. Mas o que eu quero te dizer não é nada técnico aqui, é experiência de usuário, é experiência de quem tem o fone de ouvido, de quem tem a versão anterior, e no que aquilo mudou e se transformou para valer ou não a pena a compra, beleza? Então fica agora com uma análise mais detalhada, começando com a parte de músicas, filmes e séries, quando você utiliza o Buds 3 Pro no seu dia a dia. Logo quando eu coloquei o Buds 3 Pro aqui nos meus ouvidos, nas minhas orelhas, eu senti a diferença do Buds 2 Pro. O volume é muito mais alto. Isso faz com que você tenha um ajuste muito melhor. Por muitas vezes eu tinha que colocar o Buds 2 Pro no volume máximo, o que não acontece com esse camarada aqui. A integração também diretamente com as configurações do meu smartphone, eu tenho um Galaxy S24, ele está dentro do mesmo ecossistema Galaxy, é fundamental. Novos níveis de ajuste e também um codec de áudio de 24 bits. A gente não vê essa melhoria sonora em qualquer tipo de conteúdo. Vou rodar um vídeo no YouTube, por exemplo, e vou ter o 24 bits. Não, a gente vê em serviços específicos de música, mas é o primeiro ponto que eu quero começar a falar sobre qualidade sonora para filmes, música e também para você assistir séries ou também vídeos do YouTube, por que não? Você sente a diferença de equilíbrio desse fone de ouvido. O volume é o primeiro, então você tem um ajuste muito mais fino, onde você consegue ter um conforto por um tempo maior. E quando a gente entra dentro do aplicativo Galaxy Wearable, que agora está dentro das configurações do próprio smartphone da Samsung, você tem um ajuste fino por lá, de perfis já pré-configurados, onde você consegue deixar o equalizador do seu jeito. Eu utilizo no dinâmico, que para mim é o que mais se equilibra, e você consegue até personalizar para a sua faixa etária, ligando ou desligando o áudio 360
360. Se você tem um dispositivo com suporte a Dolby Atmos, ele vai suportar também e vai te trazer um som melhor. E dentro do codec de alta qualidade, que é sim um dos principais fatores para esse fone aqui. Se você vai, por exemplo, em um streaming que te oferece um áudio com mais canais, você vai ter sim uma experiência sonora muito elevada com o Buds 3 Pro. No uso do dia a dia para músicas, me surpreende. Mesmo eu utilizando o YouTube Music, que não vai me dar nenhum tipo de recurso especial de áudio, eu sinto a diferença. Principalmente nos graves. A gente tem aqui um reforço dentro dos woofers desse dispositivo aqui, que é um woofer duplo, então a gente vai ter os graves muito mais bem elaborados dentro das faixas de áudio. O que eu quero dizer com isso? Você vai sentir a diferenciação quando a banda, quando o músico, quando a própria música está exigindo mais graves em detrimento aos agudos. E se a gente tem essa diferenciação de graves para agudos, essa curva de mudança não é perceptível para você. Aliás, ela é perceptível em relação a uma ambientação muito melhor. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma cena de ação dentro de um filme ou de uma série. E você tem depois a parte de fala dentro também daquele capítulo, daquela cena. Então a gente sai de um ambiente muito barulhento, com tiros, com explosões, com trânsito, e a gente parte para uma cena de fala. Geralmente em fones de ouvido que não tem uma robustez sonora, ou não tem os recursos, ou uma própria construção, como o Buds 3 Pro, a gente sente essa diferenciação. Então a gente sai de um ambiente que está barulhento, de algo de muita ação, para um ambiente de diálogo, e a gente sente aquele choque. Não é o que acontece com esse fone aqui. E é isso que me surpreendeu. A constância de ambientação sonora para qualquer tipo de conteúdo que está sendo reproduzido nele, seja música ou seja um filme, uma série, um outro conteúdo do YouTube, por exemplo, é simplesmente perfeita. Então a gente tem aí pontos melhores do que a versão anterior, que é o Buds 2 Pro. Eu utilizo o 3 Pro aqui no meu dia a dia. Para ouvir música, é o meu principal hobby por aqui dentro do YouTube Music, ele é fenomenal. Com as configurações ajustadas que eu já falei, dentro do próprio aplicativo de configurações do meu smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, eu tenho toda a parte de predisposição e pré-definição e personalização do jeito que eu desejar. É um fone que é muito elogiado por isso. E uma latência muito baixa também. Para ouvir músicas, para ver filmes e séries e também conteúdo do YouTube, é um fone que não vai ter o delay perceptível. E até para trabalho também, daqui a pouquinho a gente vai te mostrar que ele serve e muito. E também, é claro, o conforto de você ouvir aquela música durante várias horas, ou aquele podcast, ou aquele seu vídeo do YouTube, sem atrapalhar. O que eu sentia no fone estilo feijão, que é o Buds 2 Pro, é que ele tinha esse incômodo de eu ter que estar sempre arrumando e ajustando o fone de ouvido, o que eu não sinto no Buds 3 Pro. Agora eu vou te mostrar em um ambiente de trabalho como ele se sai com um teste real. Se liga só. Agora nós estamos em uma reunião no Google Meet simulada, eu comigo mesmo, obviamente para a gente fazer os testes. Eu já fiz reuniões com o fone, então eu tenho propriedade para dizer reuniões reais. Aqui é só um ambiente simulado. Primeiro ponto que sim, ele é muito confortável para reuniões. Eu utilizo aqui principalmente com o meu editor de vídeos, o Diego, e também com marcas parceiras. Via Google Meet, quase que sempre a gente fica se comunicando. Quando eu digo quase que sempre, diariamente. Esse fone é muito bom para receber o áudio. Qualidade sonora, como a gente já citou aqui nesse vídeo, é absurda. Mas tem um porém. O microfone para o Google Meet e para outros apps de reuniões online é sim muito ruim. E eu vou te explicar o porquê. Nesse momento, você está ouvindo a minha voz a partir da configuração do Google Meet, de alto-falantes e do microfone do meu smartphone. Então o som está adequado, agradável. Quando eu faço a mudança para o Buds 3 Pro, você vai ver que vai ter alguns probleminhas que não acontecem quando eu capto áudio através de uma gravação de vídeo da câmera nativa, por exemplo. Então, há uma incompatibilidade com o aplicativo que é o Google Meet, que também acontece no Zoom e em outros apps. E esse é o relato de muitos usuários, inclusive de outras marcas de fone de ouvido, como a própria Apple.
beleza? Então não é algo que é apenas do Buds ou do Buds 3 Pro da Samsung. Eu vou fazer a alternância agora para o Buds 3 Pro. Você está vendo que o som muda muito, um chiado, um S bem diferente, fica muito estranho. Então agora eu estou falando através do microfone, você está ouvindo esse vídeo através do microfone do Buds 3 Pro no Google Meet. E agora você vai estar ouvindo no Google Meet através do microfone do smartphone. Você está vendo agora a diferença que ocorre. Realmente muito bom, você vai ouvir um som muito legal, mas você tem que fazer essa pequena mudança dependendo do seu estilo de uso no Google Meet. Você vai ouvir através do fone, mas vai responder as pessoas através do microfone do seu dispositivo e não do Buds. Lembrando, mais uma vez, isso é um problema do próprio app. Talvez o Google Meet não tenha a capacidade de receber de maneira adequada o que vem do microfone do fone. Lembrando que você vai ver agora, na próxima sequência, eu testando em exercício físico, uma caminhada ao ar livre, você vai ver que o microfone se comporta de maneira melhor. Não da melhor maneira possível, porque ele não se propõe a isso, mas de uma maneira melhor do que se comporta aqui dentro do aplicativo do Google Meet. Lembrando, mais uma vez, que você consegue fazer essa captura na câmera através do áudio 360, no caso do Samsung Galaxy, do smartphone, e você não consegue, por exemplo, mandar áudios através do microfone dele no WhatsApp. Isso é permissão do app. Por isso que cada aplicativo tem as suas permissões e recebe de maneira diferente o sinal do microfone do Buds. Nos exercícios, esse fone de ouvido se sai muito bem. Para caminhada, para corrida, para ciclismo, eu estou aqui com o Theo. Dá um oi aí, Theo. Vim buscar ele na escola com os fones de ouvido e já aproveitei para dar uma caminhada. Esse fone ele é muito bom ergonomicamente porque ele não cai do seu ouvido, da sua orelha. Ele fica muito bem preso por ser um fone de ouvido com hastes e não aquele estilo feijão do Buds 2 Pro que eu tinha dificuldade para exercício físico. Sempre tá tendo que ficar ajustando o fone e isso era muito ruim. É um fone que se sai muito bem, até se a gente der uma corridinha aqui, você tá vendo, ó, tô mexendo a cabeça de um lado e pro outro e ele simplesmente não cai. O áudio que você está ouvindo agora, como eu te mostrei anteriormente em uma reunião de trabalho, também é do Buds 3 Pro. E o áudio é algo que não é muito bom. O microfone, nesse caso, também a captação de microfone. Passou uma moto agora e possivelmente você ouviu o som dessas duas motos agora que passaram de maneira mais forte. Ele não faz essa diferenciação, principalmente pelo componente de microfone ser muito pequeno aqui no Buds 3 Pro. Mas para áudio, para música, enquanto você faz exercício, ele é sensacional. Confortável, fica bem preso e é uma ótima escolha para exercícios físicos, além dele ter a certificação IP57. Então ele é resistente à água e a suor e você pode usar ele em qualquer tipo de esporte possível e que permita, obviamente, fones de ouvido. Eu uso ele muito aqui para caminhadas e para corridas e é um fone sensacional para isso. Lembrando que para você habilitar a gravação aqui através da câmera do seu Galaxy ou de outro smartphone, você tem que habilitar o áudio em 360 ou através de uma fonte externa, que no caso da Samsung, no Vídeo Pro, você consegue habilitar essa função de gravação através de um microfone Bluetooth, que é o caso aqui do fone de ouvido. Você viu tudo que esse fone é capaz de fazer. E não é uma propaganda da Samsung por aqui, porque a Samsung poderia me patrocinar para o Buds 4 Pro, que é o lançamento. Eu quero te mostrar que o 3 Pro tem tudo o que você precisa em um fone de ouvido. E sim, vale a pena ele ser um upgrade do 2 Pro para o 3 Pro, mas não vale a pena você comprar o 4 Pro agora. Compre o 3 Pro que você vai estar muito bem servido. Eu quero te falar também sobre algo que eu não citei no decorrer desse vídeo, que é a duração da bateria que foi otimizada em relação à versão anterior. Por aqui nos meus testes com o ANC, que é o cancelamento ativo de ruído, eu consegui mais de 7 horas ativas e um volume quase máximo. E sem o ANC, nos meus testes, eu ultrapassei as 32 horas. Então é um fone de ouvido muito robusto em relação à autonomia de bateria e é algo que você não ganha na comparação com o Buds 4 Pro. Vamos falar um pouquinho sobre o Buds 4 Pro só para você entender essa jogada. Não é uma evolução clara do Buds 3 Pro. Houve sim melhorias. É um fone melhor o 4 Pro?
Sim, mas é um fone que custa ainda muito. E na diferença de preço de mais de R$ 600, não vale a pena você comprar um novo lançamento da marca. Ele perdeu em algumas coisas, como design, que apesar de a marca falar que está mais resistente, eu não achei tanto assim. Eu achei a comparação do Buds 4 Pro em relação a design cru, o Buds 3 Pro muito mais bonito do que o 4 Pro, mas a marca obviamente fala de questões de durabilidade e também de construção mais robusta que eu não noto. Eu acho um fone premium, um fone muito bem acabado, já deixei ele cair no chão várias vezes e mesmo assim ele está intacto e 100% funcional. E a questão do preço é óbvio que você tem que estar ligado nas promoções e também nos links seguros para compra. Por isso que aqui na descrição desse vídeo eu deixei a melhor oferta possível para o Buds 3 Pro. E deixei um link para o 4 Pro porque eu quero te dar uma dica. Se a diferença de preço for menor que R$ 300 entre os dois, aí sim vale a pena você pegar o 4 Pro. Só compre se a diferença for menor que R$ 300. Acima disso, não vale o upgrade. Apesar do 4 Pro ter ganho uma versão de Bluetooth diferente, ter ganho um pouquinho mais de cancelamento de ruído ativo, ANC melhorado, não há diferenças válidas para compra em relação à evolução que a gente já citou. Para você ter uma ideia, por exemplo, os níveis de bateria são idênticos em ambos. A qualidade sonora, a construção muda muito pouco e é o mesmo fone que você coloca no ouvido para ouvir uma música ou assistir um filme, vai ser a mesma qualidade que você vai ter no 3 Pro. Não vale a pena fazer esse investimento. E sim, o 3 Pro hoje, em março de 2026, é a melhor escolha custo-benefício quando o assunto é fones de ouvido. Na comparação até com o AirPods da Apple, você não tem comparação. Muito mais recursos, um fone muito mais durável e um fone muito melhor nos seus ouvidos do que o da Apple. E podem me chamar de fanboy aqui, como eu tenho o ecossistema da Samsung, mas muitas pessoas já testaram ambos os fones, pode ir em outros canais e você vai ver que o preço do fone da Apple é muito maior, às vezes 3 ou 4 vezes mais do que o Buds 3 Pro ou até que o Buds 4 Pro, para você não ter aí recursos extras que vão justificar esse aumento de preço. Então, sempre confere os links que são seguros aqui para compra que eu separei na descrição desse vídeo. E mais uma vez, sim, vale muito a pena você comprar esse modelo aqui. Você não vai se arrepender e vai ter um ótimo fone, um fone premium aí para você poder trabalhar, para poder curtir as suas músicas, para você poder utilizar nos seus exercícios e muito mais, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!